Hello, temos alguém aí? Vamos falar sobre au pair em Luxemburgo hoje. Tudo bom? Tudo bom? Hello, hello. Olá, todo mundo, boa noite. Hoje estou aqui num cenário diferente, que é o cenário da minha cama, no caso, porque tá frio. Vamos falar sobre au pair em Luxemburgo. Luxemburgo, para quem não sabe, é um país que fica do lado da França. Vamos falar em au pair em Luxemburgo. Vamos tirar todas as dúvidas. Chique. É muito chique Luxemburgo, eu adoro. Queria muito ser au pair em Luxemburgo também. Vamos falar sobre au pair em Luxemburgo. Hello, hello. Hello, hello. Cadê nossa convidada de hoje para falar sobre o au pair em Luxemburgo? Acho chique ser au pair em Luxemburgo, porque é muito pequeno, então não sei se tem muita família. Vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Tô vendo quem tá falando aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Só tem português. Dá pra chamar de país? Então, é difícil, né? Não sei se dá pra chamar de país. Vamos saber aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que dá pra convidar Ué. Hello, povo. Gente, cheguei, consegui. Oiê! Oi. Tudo bom? Como estamos Tudo e você? essa noite fria? Tô aqui, ó, toda me sentindo, sei lá, a rainha do inverno, toda Eu também. enrolada. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho só para o povo saber quem você é, onde você tá, o que você tá fazendo, o que você já fez, e aí a gente começa para as perguntas, se você quiser. Lógico. Então, vamos lá. Meu nome é Wendy, eu tenho 28 anos. Eu me formei em psicologia no Brasil quando eu tinha 23, então já faz um tempinho. E aí, um belo dia, me deu um bote da vida, tava com uns 26 anos já. Falei, mano, preciso morar fora, vou Uhum. fazer intercâmbio. Posso pagar? Não posso. Vou ser au pair. Aquela Todas nós. clássica, todo mundo. Aí eu comecei a procurar os lugares que eu ainda poderia ser au pair, porque afinal eu já tinha 26 anos. E eu fiz uma listinha de países e fui procurando. E sem saber que era raro, eu parei em Luxemburgo. Tipo, eu sabia, entendeu? Eu tava assim, ó, quero passar um ano fora. Vou viajar pra Europa. E aí eu parei aqui. E O que aí que eu foi a decisão mais, assim, o motivo que mais falou, ok, vai ser Luxemburgo? Olha, sinceramente, eu queria muito sair do Brasil para ter essa experiência fora e foi a segunda família com quem eu falei. A primeira foi uma família da Dinamarca que queria mais alguém que limpasse a casa, que cuidasse das crianças. Eu falei, bom, não quero e vim para ela. Sinceramente, foi isso. Uhum. Só que eu me apaixonei. Eu vim aqui em 2018 e 2019, nesse ano letivo, então já faz 2 anos quase. E eu me apaixonei pelo país e eu não fui embora. Eu fiquei. Ai, cara, que incrível. É, foi tipo assim, história de cinema, assim, as coisas. Umas coisas deram muito errado, outras coisas deram muito certo, e aí parei aqui e, cara, é muito, muito bom. E depois, entre 2019 e 2020 agora, eu fui au pair na França também, mas na divisa, literalmente na divisa com Luxemburgo. Você passou a plaquinha França, tava a casa dos meus hosts lá, Mas aí pelas regras porque da França. pelas regras da França, sim. Mas eu fui au pair nos dois países, mas é como se eu tivesse passado 2 anos em Luxemburgo, porque eu tava mais em Luxemburgo que na França, de fato. Entendi. E, cara, me fala uma coisa, em Luxemburgo é máximo um ano? No Luxemburgo é o máximo um ano. Vocês sabem alguma coisa de Luxemburgo? Eu sei bem pouco, na verdade. Então, Luxemburgo é um país desse tamanho assim, ó. Tipo, muito pequeno mesmo. Que tá. É como se você pensando num triângulo, assim. Então, aqui nós temos a Bélgica, aqui a Alemanha e aqui a França. Então, pra você ter uma noção de como é tão pequeno, eu moro próximo à divisa da Bélgica, tipo, a 15 minutos. E eu gosto de fazer compras na Alemanha, por causa dos produtos e dos preços. Eu dirijo 40, eu atravesso o país, em 40 minutos estou na Alemanha. Então eu saio daqui pra cá, e é muito pequenininho, e eu sou de São Paulo. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o país inteiro é uma única cidade, onde a capital é o centro da cidade
E as outras vilas, vilarejos, porque a única cidade do Luxemburgo é a capital, o resto é tão pequenininho que não chega a essa cidade. Então, Uhum. os outros lugares são como se fossem os bairros. E, assim, é tão pequeno que onde eu moro, a gente tem 2 ruas na vila e 2 castelos. E é isso, acabou a vila. Tem 10 casas, 2 castelos na sua. Fim, entendeu? Que da hora! E você conseguiu se acostumar, tipo, saindo de São Paulo? Porque isso é uma coisa que perguntam muito pra mim. Você saiu de São Paulo, você foi parar num vilarejo que, tipo, tem 1.500 pessoas. Como que foi essa adaptação? Tipo, foi de boas? Foi, assim, quando eu cheguei em Luxemburgo, eu fui morar na capital. Eu passei 2 meses na capital com a minha host family. E, assim, a capital é pequena, lógico, é uma cidade pequena, mas ainda tem tudo lá. Então, assim, nós temos opções de bares para todos os gostos, assim, de música. Assim, você não vai ter 15 opções, você vai ter uma. Mas você vai ter onde ir. Se for uma coisa muito. Tem muita música latina aqui, então, tipo, nessa parte não deu falta. Eu sou uma pessoa que gosta mais de rock, então tem um bar de rock que dava para ir de vez em quando. Tem bons museus, então assim, tem oferta do que fazer. Claro, não é São Paulo, domingo está tudo fechado, tudo alguma outra coisa, e vai que vai. Mas assim, eu gostei, na verdade, eu nunca imaginei, assim, eu achava muito doido pensar num lugar que não tem coisas 24 horas. Uhum, E, cara, na verdade, eu fiquei aqui, eu achei tão uma paz, assim, a gente chega tão rápido nos lugares, a gente tem tanto tempo para viver, de fato, uhum. sabe? Tipo, você pode trabalhar o dia todo, você chega rapidinho em casa e você tem tempo de fazer as suas coisas, os seus hobbies e tal, e eu acabei gostando muito, muito, muito mesmo. Então, Ai, eu acho que essa foi o que fez eu me adaptar. No uhum. começo, lógico, dava domingo, você não tem o que fazer, eu ficava, caramba, tipo, tá tudo fechado pra fazer o quê? Vou pro parque? Já cansei de ir pro parque. Mas eu fui redescobrindo outras coisas. Eu acho que essa é a maior questão do intercâmbio. Eu fui descobrir fazer trilha. Eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida. Eu fui fazer 40 quilômetros numa floresta, tipo, e foi muito bom. Hum, Bem isso, eu comecei a fazer trilha também depois que eu vim pra cá, de ter tanto contato com a natureza e tal, é bem doido isso. E a Deixa eu ver, gente não imagina, né? Ah, desculpa. não, eu tô lendo as perguntas aqui. Tem um monte de pergunta. Não sei se a gente começa já por alguma pergunta. A gente começa pelas perguntas daqui ou pelas perguntas que as pessoas fizeram no inbox? O que que você acha? Vou botar uma aqui já para aquecer. Existe alguma possibilidade de ficar em Luxemburgo após o au pair, igual na França? Sim, elas talvez não sejam tão fáceis quanto na França, mas existe sim, você pode encontrar um emprego. Português aqui é uma língua muito forte, por incrível que pareça, tem muito português aqui, muito brasileiro também. Mas o português é uma das línguas mais faladas, apesar de não ser um idioma oficial. Só que, assim, você tem que. Só o português não basta. Então, você tem que ter um bom nível de inglês, um bom nível de francês. E aí, você tem sim a chance de conseguir um emprego, dependendo da área também. Na área da saúde, por exemplo, que eu mais tenho contato por ser psicóloga, eu sei que tem uma procura bem grande. Fora isso, existe a possibilidade de entrar na universidade, que não é muito cara. Geralmente, os cursos são em torno de 200 euros o semestre. Uhum. De novo, tem que ter fluência, um nível bem avançado no idioma do curso, que geralmente é inglês, francês ou alemão, ou os dois, ou dois idiomas, ou os três. Então, Um isso só não pode. Tipo, se a pessoa escolher só francês. depende do curso. Existem cursos só em inglês, só em francês, a maioria são em 2 idiomas, porque os professores. Luxemburgo, assim, metade da população é imigrante. E os professores também são imigrantes, então nem todos eles vão falar alemão, nem todos eles vão falar francês. Então fica meio dividido. E você fez qual idioma quando você chegou? Eu fiz francês. Eu morei Francês. com 2 famílias francesas, quer dizer, duas não. Uma francesa em Luxemburgo e outra francesa na França. Ah, tá. Então eu acabei indo por eles. E quando você chega, você precisa ter nível do idioma? Você precisa provar que você sabe falar alguma coisa para você ser au pair? Você não precisa provar em papel, mas para ser au pair você tem que ter um idioma em comum com a sua host family e você tem que ter um nível de base de inglês ou de algum idioma oficial do país. Os idiomas oficiais são francês, alemão e luxemburguês, que é um dialeto alemão afrancesado, Hum. que ninguém vai falar. Então, assim, a gente tem que falar basicamente ou alemão, ou francês, ou inglês.
porque tem uma reunião quando a gente chega aqui com o Serviço Nacional da Juventude, Uhum. que é o órgão que regulariza as au pairs. E se você não falar esse idioma, vai ficar muito pesado. Na minha reunião tinha uma menina, acho que da Macedônia, sei lá, algum lugar que ninguém fala o idioma. E ela Uhum. colocou no contrato dela que ela falava inglês e chegou lá, ela não sabia falar nada, ela não falava nada de francês, e, assim, foi uma bagunça, foi um puta climão, não sei que rolo deu, ninguém nunca mais soube dessa menina. Então, assim, você não vai Deportada. ter que provar, mas você tem que saber pelo menos o básico para acompanhar a reunião e falar yes ou não. Entendi. Boa. Deixa eu ver. Hum, Tá, então a pessoa perguntou se precisa ter algum certificado comprovando o conhecimento. Não precisa ter certificado, mas tem que ter o conhecimento. Sim. Boa, deixa eu ver. Como é o processo, se é demorado e se pode tirar o visto estando já em Luxemburgo ou se tem que estar no Brasil? Não tem que estar no Brasil, mas você tem que estar num país onde a sua residência seja legalizada. E o processo é um pouco complicado, eu até anotei. Porque. Bom, então ele começa com você vai ter que encontrar a sua família. Depois que encontrar a família. Ah, para encontrar a família, usei o Open Word, que é o que todo mundo vai. E tem muita gente que vem por grupo de Facebook. E aí eu acho que você tem que tomar mais cuidado, lógico. Que é um Uhum. pouco mais complicado, mas existe como. Eu conheço pessoas que tiveram famílias maravilhosas em grupos de Facebook. Vai fazer o seu contrato. Contrato, aquela história de toda a pele, muito detalhado, todas as atividades básicas que a gente sempre encontra no YouTube. Vou pular pra gente não se estender muito, porque o resto realmente é muito complicado. Então, é, quando você encontra a sua família, você vai enviar um dossiê de documentos com 3 dias do seu contrato para o Serviço Nacional da Juventude, que é o órgão que vai regularizar as au pairs. Eu Em tenho todos os Luxemburgo. em Luxemburgo. E eu tenho todo esse dossiê lá no meu perfil, porque assim, eu não vou citar todos os documentos, que é muita coisa, eu não Não, consigo não gravar. cito detalhado. Quem tiver interesse, entra no perfil dela que ela tem lá Sim, detalhado. lá tá detalhadinho. Mas você vai mandar a cópia do seu contrato para o SNJ. Eles vão, que é o Serviço Nacional de Juventude, só resumindo. Isso estando do Brasil. O Uhum. SNJ vai fazer a sua aprovação enquanto au pair. Você vai pegar Uhum. essa aprovação enquanto au pair e vai enviar um novo dossiê de documentos para o Departamento de Imigração. Uhum. Aí eu lembro que isso tem uma questão importante que no dossiê de aprovação é quando a gente. Ah, não, desculpa, no SNJ a gente vai enviar também o atestado médico, que as pessoas perguntam, ah, como que é esse atestado médico? O que que tem que fazer? Uhum. Basicamente, eu cheguei na médica e falei, olha, eu vou fazer intercâmbio, eu preciso de um atestado que comprove que eu sei cuidar de criança. Que eu posso, que eu tenho condições, né? Que eu sei não. A médica. Que eu Você tenho sabe. condições físicas. Eu tenho condição de cuidar da criança. A minha médica me pediu, tipo, uma bateria de exames. Mas eu conheço gente que a médica ouviu o coração, o pulmão e falou, vai. Tá Então, assim, vai depender perfeita. do seu médico. O seu médico fez o atestado, falou que você tá apto, você tá apto. Traduz esse documento aí e tem, entendeu? Então, essa é, tipo assim, sem problemas sobre o atestado médico. Aí que você recebeu a sua aprovação do SNJ, você manda para a imigração. A imigração vai te fazer uma carta falando que você pode vir aqui e passar mais de 3 meses. Uhum. Essa carta é importante você ter antes de embarcar. Porque no aeroporto, a companhia aérea, antes de eu embarcar, me pediu para mostrar porque que eu não tinha uma passagem de volta. Então, assim, pode ser que não perguntem, pode ser que sim, e aí, bom você ter. Aí, beleza, chegou a sua cartinha, você pode embarcar, tá feliz da vida. Quando você chega em Luxemburgo, você tem 3 dias para se registrar na comune da região que você mora. E essa comune vai te dar uma declaração falando que você se registrou, que você chegou. Peraí, blá blá blá. Isso. Com a cartinha da imigração. Aí depois, a comune vai te dar a declaração que você chegou aqui. E você vai pegar isso com um novo dossiê de documento. Prepara uma pasta desse tamanho, que tem muito documento e tradução. Um novo dossiê. E você vai enviar de novo para a imigração com a declaração que você chegou. E aí a imigração vai falar: tá bom, a gente vai te enviar uma. Eles te enviam um convite para pegar a sua biometria, né, a sua digital, tirar a foto e entregar o seu título de séjour, que é o famoso visto. Isso tudo, depois que você chega aqui no Luxemburgo, pode levar até 3 meses. Então, tipo assim, é só realmente a declaração que você tem que chegar. Ah, e aí é que se faz o exame médico também. Também faz outro exame, então. Aqui de Luxemburgo, mas assim, simples também, consulta básica, ele vai pedir a sua carteirinha de vacinação. É, mas assim, se não tiver também, eu tenho com as pessoas que não têm e que deu tudo certo.
e você faz um teste de tuberculose. O normal é não dar À reação. toa. A sortuda teve reação ao teste de tuberculose, e aí fica tipo assim, você tem tuberculose? Mas na verdade falaram que ele ficou enorme, ficou vermelho, inchado, coçando. Mas eles falaram assim que não, que é normal, porque no Brasil a gente toma BCG para não ter tuberculose quando a gente nasce. Então alguns brasileiros têm reação. Não conheço nenhum outro brasileiro que teve reação além de mim, porque realmente eu tenho muita sorte. Cara, e me fala uma coisa aqui, não tem parte de consulado no Brasil, então você vem, você embarca sem visto, sem nada, você só tem a Não, cartinha você ali que você vai embarca ficar só com essa carta, você embarca com essa carta. No Brasil que a gente tem uma embaixada. Então, a embaixada de Luxemburgo, ela só atende luxemburgueses no Brasil. Não o contrário. Inclusive, eu liguei lá e eles falaram que eu tinha que apostilar documento. Eu gastei uma grana em apostilamento e não precisava, era só tradução juramentada. Então, assim, não caia nessa cilada, não deixa. O processo é aqui, lá no consulado, eles não estão nem sabendo o que é au pair lá no Brasil. Cara, tô chocada com essa informação. Deixa eu ver, tem alguém falando, eu fiz o teste e tive reação também. Pois é. Ai, obrigada, me sinto acolhida. Desculpa a ignorância, mas qual o idioma oficial de Luxemburgo? Luxemburgo oficial são os idiomas administrativos, é francês, alemão e luxemburguês. Lembrando que o luxemburguês é um dialeto, não é uma língua real oficial, é um dialeto. Alemão é afrancesado, é uma mistura ali do... Inglês, então, não faz parte do idioma oficial. Não é idioma oficial, mas para documento você pode apresentar documento em inglês. Ah, boa, porque na França, se apresentar documento em inglês, eles rasgam na sua cara. Os caras Não. são. O que aconteceu aqui é que eu fui na polícia fazer um. Tudo aconteceu, tudo que nunca aconteceu em São Paulo, que é perigoso, movimentado, aconteceu aqui. Eu perdi um cartão e roubaram dinheiro, eu tive na polícia. E aí eu falei com a policial em inglês, na época eu não falava francês também. E eu falei com ela em inglês que eu tinha que fazer o BO. E ela falou assim: olha, a gente não. Ela falou em inglês, eu não registro ocorrência em inglês porque não é a língua oficial do país. Eu fiquei tipo, moça. O lado bom é que aí eu falei, e aí o que eu não faço? Eu falei, tem um tradutor, você tem que vir com um tradutor, ou com alguém que faça a tradução pra você. Então, na época, eu já estava namorando, eu fui com meu namorado. Ele fez a parte em francês pra mim, mesmo que a moça entendesse inglês e falasse inglês comigo, digitando um negócio. E ele foi pago por traduzir pra mim. A polícia pagou meu namorado pra ir lá. Ele é luxemburguês. Como é que fala? Não, ele é belga. Luxemburguês, mas ele é belga. Ah, tá, ele é belga. Mas eles E, pagaram, você acredita? E cara, pagaram bem, hein? Ele até quase falei, meu, vou desistir de trabalhar, vou ficar agora na porta, só fazendo tradução de BO. cara, depois você fez o au pair na França, você teve que voltar pro Brasil pra fazer seu visto ou você fez em Luxemburgo? Não, eu tenho um visto diferente aqui, mas eu não voltei, eu fiz direto. Eu tenho um visto de reagrupamento familiar. Foi um Não, visto que eu não eu quero sabia. dizer, quando você veio pra fazer o au pair na França, você fez o Ah, visto desculpa, da pera, França não, eu fiz o da França estando em Luxemburgo. em Luxemburgo. Eu Ah, não fiz sabia que dava. você pode, só que assim, em Luxemburgo, de novo, o consulado da França em Luxemburgo só atende francês. Não atende estrangeiro que queira ir para a França. Então eu tive que ir para o consulado da França na Bélgica, em Bruxelas, mas tranquilo, dá tipo 3 horas de ônibus daqui, então dá para ir. E fiz todo o processo lá e foi muito, muito rápido. Foi tipo, sei lá, 2 semanas estava tudo pronto. No que eu enviei a papelada, em 2 semanas meu visto ficou pronto. Caraca, não sabia. Então, mas aí você teve que apresentar que você estava legal em Luxemburgo. Eu tive que apresentar, eu mostrei o meu título de séjour, né, a cartinha, que aí comprova o meu residência e tal. Mas não precisa voltar, você pode ir direto. Chocada. Deixa eu ver. Ah, uns 4 mil, alguém falando de preço. Uns 4 mil dá pra fazer au pair em Luxemburgo? 4 mil reais, eu imagino. É, acho que sim. Dá. Eu gastei de tradução, que eu tive que traduzir muita coisa. Então, de tradução, assim, eu gastei em torno de R$ 1.000. Tradução juramentada é muito cara no Brasil. Mas o envio e consulta médica que eu paguei para ter mais rápido, não sei o quê. E a passagem que eu paguei uns 1.800 e eu fiz um seguro viagem para o meu primeiro mês aqui. Apesar de que no Luxemburgo a família é obrigada a pagar o seu seguro social, que vai reembolsar 80% mais ou menos das suas consultas médicas, todas. Mas para o primeiro mês, só para ter na imigração uma coisa assim, enquanto não tivesse nada pronto, eu fiz também um seguro. Mas não é Então, no final, obrigatório o seguro, ou é?
Pra falar a verdade, eu não sei se é obrigatório pro primeiro mês, eu acho que não. Não me pediram nada, eu fiz assim por segurança, só pra se alguém me parasse no aeroporto, mas eu não vi em nenhum lugar falando que era necessário. Então eu gastei até menos de 4 mil. Depois outras coisas eu gastei de burra, porque era mais fácil comprar aqui. Porque tipo, quis trocar de celular antes de vir, pra fazer as fotos do intercâmbio, né, bonitinha. Quis ter algumas roupas de inverno já na mala pra não correr o risco de passar frio no começo, essas coisas. Mas não, 4 mil. Agora, é claro, né, a conversão fica um pouco mais difícil, né? As passagens estão mais caras e tal, então essa parte eu não sei. Boa. Alguém tá perguntando, como você comprovou a horas com criança? Não precisa comprovar. Não comprovei nada. Aqui na França também não precisa, tipo. Eu só falei pra família e pronto, acabou. Assim, É, a minha experiência. tipo isso. O master aí é caro, é o mestrado, né? Quanto é? Você tem essa Então, noção de preço? tenha mais ou menos. O Master 1, ele é em torno de 200 euros por semestre. Bem baratinho. O Master 1 ele é equivalente a uma pós-graduação pra gente no Brasil, porque aqui os cursos são diferentes, né? E o Uhum. Master 2, ele é um pouco mais caro, mas aí também depende muito, muito, muito da área. Eu já cheguei a ver Master 2 que seria acho que quase como um doutorado, não sei. Hum. Eu não entendi direito do que é o Master 2, mas eu sei que esse é bem mais caro, aí eu já cheguei a ver até por 2.500 Uau. euros o semestre. Mas assim, nem eles têm o Master 2. O Master 2 é realmente um luxinho, assim. Entendi. E tu faz algum estudo hoje de faculdade, algo na sua área de psicologia? Não. Não, porque como eu sou muito sortuda, o meu curso é um daqueles que eu tenho que falar os 3 idiomas fluentemente. Inglês, francês e alemão, e eu não falo alemão ainda. Então eu estou estudando Você tá para estudando isso. alemão agora? Sim. E Caraca. melhorando o francês, né? Porque ainda também não tá do jeito que eu quero. Caraca, o alemão eu acho muito difícil. Não, acho que vai. Essa gramática do francês ajuda um pouco. Boa, deixa eu ver mais alguma. Os cidadãos de Luxemburgo são receptivos com estrangeiros? Então, aí o cidadão de Luxemburgo você vai ter que dividir em duas categorias, porque metade do país é luxemburguesa e a outra metade é estrangeira. Hum. Estrangeiro é Mas estrangeiro, todo mundo estrangeiro da Europa ou estrangeiro estrangeiro? Porque assim, eu vejo diferença. Estrangeiro da Europa, eles Não, são é. tratados A bem. segunda metade é estrangeiro do mundo inteiro. Uma vez eu tava no curso, eu falei que era brasileira em francês, a mulher do meu lado virou, você é brasileira em português. Eu sou de São Tomé e Príncipe. Eu fiquei, de onde? Ah, eu sou de São Tomé e Príncipe. Eu fiquei, mas eu nem sei onde é. Então, assim, tem gente do mundo inteiro, europeus e terceiros. E claro que tem diferença de estrangeiro da Europa pra gente, e tem também da gente pro árabe. Então, se a gente não tá assim na categoria da receptividade, a gente ainda tá até que bem. Uhum. Real. Mas aí isso também é, tipo, varia de pessoa para pessoa. Brasileiro em geral eles gostam muito. Verdade, né? Aqui eu também sinto isso. Deixa eu ver. Quantas horas de trabalho e qual o salário? Verdade, a gente não falou sobre isso. Qual que é o salário do au pair em Luxemburgo e quantas horas de trabalho por semana? Aqui em Luxemburgo a gente é bem sortuda. Eu tava no antigo contrato, então eu fazia 500 euros no mês, saudades. Mas o novo diminuiu um pouco, tá 420, mais ou menos, uma coisa assim. E trabalha-se 25 horas por semana. As au pair da França com isso nesse momento. Chorando, é. E eu que fui au pair com o salário da França em Luxemburgo. Caraca, velho. Foi difícil. Mas, e assim, o que eu acho muito interessante, todo mundo tem que saber que a maioria das pessoas trabalham de manhã para levar os kids na escola e depois só no fim do dia, E para dar quarta-feira as 25 crianças têm horas. aula? Tem. Aí é como que tem vários esquemas diferentes de escola. Então tem escola que tem aula o dia inteiro, tem escola que não, isso varia muito. Mas para não ultrapassar as 25 horas, a maioria das au pairs trabalham mesmo só de manhã e no fim do dia. Cara, que bom, né? Deixa eu ver o que mais que o povo tá falando. Onde se encontra um tradutor juramentado? A minha eu encontrei no grupo do Facebook no Brasil. E aqui em Luxemburgo eu tive que ir, porque eu tive que fazer meus documentos para visto aqui e eu tive que traduzir. Eu encontrei, tem um grupo de brasileiro muito forte no Facebook aqui, eles são maravilhosos. Você pergunta, assim, 2 minutos alguém tá te dando uma indicação. E aí eu consegui essa aqui, aqui é bem mais barato que no Brasil, na verdade.
Mas foi isso, sempre Facebook. Eu ia ao tradutor. Gente, eu quero um tradutor juramentado de tal língua. E aparecia. Boa. E o que você faz atualmente? Tá, você tá perguntando. Atualmente eu estou estudando só meus idiomas e eu estou começando um processo. Aqui tem um órgão que ajuda as pessoas a procurarem emprego, então eu estou começando toda a burocracia com eles para entrar nessa lista. Ah, deve ser Porque eu igual o Page Emploi aqui da França, provavelmente, que ajuda as pessoas a achar emprego, a se recolocar, né? Eles pagam até curso, eu descobri. O Page Emploi na França, eles pagam curso para você se profissionalizar em alguma coisa, para você poder conseguir um emprego. Eu achei bem legal. aqui tem várias coisas, inclusive para menores de 30 anos, esse órgão ele se compromete a pagar metade do seu salário se a empresa te contratar durante um ano. Que aí a Caraca! empresa paga só, a empresa tem um tempo de te treinar durante o ano, pagando metade do preço, porque esse órgão tá pagando outra metade. Então eles ajudam muito. Só que é um processo demorado. E eu vim pra cá de volta, né? Eu saí de au pair da França agora em setembro, então ainda tô. Ah, então faz pouquinho tempo que você acabou o au pair na França. Farsa, pouquíssimo. E por que você não quis aplicar o segundo ano na França? Porque o que aconteceu foi que no meu terceiro mês aqui em Luxemburgo eu comecei a namorar. E, bom, namorar daquele jeito, né? Eventualmente nós decidimos que nós não queríamos ficar longe um do outro. Eu falei, vou fazer mais um ano de au pair, encontrei essa família abençoada na fronteira. Uhum. E fiz esse ano, na verdade, só para ganhar tempo. E aí, só que o que aconteceu é que assim, como o meu namorado a gente tava a 40 minutos de distância um do outro, eu vinha e eu tinha segunda-feira livre. Então, sexta-feira à tarde eu vinha pra cá, passava o final de semana, voltava na segunda à noite. Uhum. Eu não queria mais morar na casa dos outros, eu queria. Meu namorado mudou para um lugar maior, saiu de um estúdio para uma casa para ter espaço para mim, falou: "Chega, eu não quero morar na minha casa". Meu namorado, meu Cara, entendo parceiro. total. Uhum. Então, tipo, foi muito bom, na verdade. Eu amava a minha rosto da França, perfeita. Indicaria para qualquer pessoa, mas assim, para mim, eu falei: "Chega, eu preciso, eu fiz 28 anos já, falei: "Preciso do meu espaço". Tô meio velha. Total, eu entendo. Bom, falaram, qual a idade máxima para ser au pair em Luxemburgo? 30 anos. 30 anos, igual na França. Rola fazer extra ou eles seguem bastante as regras, assim, de 25 horas e só? Rola fazer extra, sua host family ela é autorizada a fazer extra e tem que te pagar. Inclusive, coloque isso no contrato, se precisa de extras, como será pago. Mas assim, rola fazer uns extras para sua host family. Tem gente que faz uns babysittings por fora, legal, pagando em cash e tal. Não é permitido, mas tem gente que faz. É, como em todos os países, sempre rola Como extra e sempre, ninguém né? precisa saber. Tem extra. Então, assim, vai do que você acha para você, do que te faz bem ou não, do que você precisa, sei lá. Bem isso. Precisa ser formado para ir? Não, não precisa, só ensino médio já basta. Mas é aquilo, o país é pequeno, tem pouca família, então, de repente, dependendo da sua área de formação, pode ajudar e etc. Não é necessário, mas eu penso assim, o fato de eu ser psicóloga me ajudou muito, por exemplo. Uhum, verdade. Até achar família, né, talvez. Sim, porque como a oferta é pouca, é claro, as famílias ficam mimadas, né? Podem escolher. Real. Perguntaram qual é o custo de vida por aí. É um custo alto? Porque se ganha muito, geralmente é porque o custo de vida é alto. Sim, Luxemburgo, as coisas são caras aqui, mas caras mesmo. As pessoas falam que Paris são caras. Quando eu fui pra Paris, eu tava ó, jogando dinheiro pra cima, achando tudo muito barato. Assim, a gente não vai pagar o curso de idiomas, a família é obrigatória a pagar. As consultas médicas, a família paga os seus impostos, então você vai ter geralmente 80% de reembolso. Transporte público é gratuito em todo o país. E se a família precisa que você dirija, geralmente eles te dão um carro e pagam só gasolina. Então, muitos gastos a gente já não tem. Uhum. Então, de fato, esses 420 euros sobra só para você. É claro, tem que ser organizada para saber qual é o seu foco que você quer fazer, mas assim, acaba dando para fazer. Mas depois, assim, por o preço que em Paris eu comprei uma água, um cookie, um café, eu lembro até hoje, um croissant. Eu comprei tudo isso em Paris, em Luxemburgo, eu pago o café. Então, cara, eu fico assim também porque eu moro na fronteira com a Suíça. E a Suíça é, tipo, caríssima, é caríssima, caríssima. Tá ali. Eu diria que Suíça e Luxemburgo são bem parecidos. A Suíça é um pouquinho mais cara. Pois é, e daí quando eu vou pra Paris, eu tenho a mesma impressão, que eu sou riquíssima, que eu posso comprar tudo que eu quiser. E o povo de Paris acha que é tudo caro em Paris. Então é diferente Eles essa reclamam à toa, percepção, né? né?
É. Mas assim, quando a gente fala que o custo de vida em Luxemburgo é caro, vale lembrar que assim, pelo salário mínimo e o custo de vida aqui é mais barato que São Paulo, por exemplo, se a gente Ah, for sim. fazer a comparação. Não a conversão, mas a comparação, né? Se a gente for fazer balanço, ainda é mais barato que São Paulo. Sim, sim, é. Aqui também acho que é a mesma coisa. Se você for comparar, porque a gente, na verdade, no Brasil, a gente tem uma economia muito merda. Então a gente tem um custo de vida que é completamente desproporcional ao salário. Tipo, ninguém vive com um salário em São Paulo. E aqui Exato. O já, que já você não é. faria com R$ 400, né, em São Paulo? Né? Você pagava o metrô, no mês. É Mas só, complicado. Exatamente. Deixa eu ver, tem homem em Luxemburgo? Você vê com frequência? É fácil? olha, quando eu era au pair aqui, eu conheci dois. Um que veio do Camarões, gente do mundo inteiro, e um alemão. Mas, assim, claro, como sempre tem menos, mas tem, é permitido. Boa. Laís está falando, não peguei o começo. Dá para ir só com o inglês? Dá pra ver muito só com inglês, assim, tipo. E até pra quem quer aprender inglês aqui também dá bastante. É, eu ia É, perguntar isso sobre aprender inglês, porque eu tenho muita referência assim. Quero aprender inglês, vou para, sei lá, para Holanda, que você pode estudar inglês. Eu nunca tinha pensado em Luxemburgo para estudar inglês. então, como eu disse, porque a metade da população é estrangeira. Então, assim, claro, tem os estrangeiros da França e da Bélgica que vão falar, mas tem todo o resto. Então, assim, muita gente aqui não fala francês nem alemão. E então, você acha, assim, é claro, pra você ir em loja, restaurante e tal, as pessoas vão falar francês, assim, um pouquinho. Mas, assim, francês também é fácil de ler, você vai apontando, não é nenhum bicho de sete Uhum. cabeças, é esquisito. Mas, assim, as au pairs todas vão falar inglês, dá para viver muito. E, inclusive, o idioma você pode escolher qual idioma você quer, e na escola de idiomas o inglês é uma opção. É, então isso que é interessante de saber. Você vem com inglês básico e aí você aprende inglês, melhora o inglês, fala inglês com a família, sai falando inglês E, fluente. assim, eu queria só ressaltar que na escola de idiomas, aqui todo mundo faz, é a INL, Instituto Nacional de Línguas. Eles têm francês, alemão, luxemburguês, inglês, italiano, chinês, espanhol, português e agora acho que eles começaram holandês também. Então, tipo, tem muita opção de idioma, sério, e muitas famílias pagam mais do que um curso. Então, se, por exemplo, você já fala um pouquinho de inglês, quer melhorar o seu inglês e de repente aprender francês, você pode negociar com sua família fazer dois cursos. Cara, que da hora, porque a família, de qualquer forma, eles são obrigados a bancar o curso. Eles são Todos obrigados os a pagar estudantes. um, eles são obrigados a pagar um, mas o curso é muito barato aqui também. Caraca, eu quero Então, a saber. família tá... Luxemburgo. Vem. E, cara, se eu já fui au pair na França, você sabe se eu posso ir pra, tipo, já fui au pair em algum lugar, eu posso ir pra ser au pair em Luxemburgo? Pode. Porque tem país que eu sei que eles falam, ah, não, se você já, acho que é a Suécia, se você já foi au pair em algum lugar, você não pode, porque você já tá fazendo carreira de au pair, uma coisa assim. Não, você pode ser au pair aqui, e, aliás, é um puta adianto, assim, porque como eu falei, tem pouca família, então as famílias muito vão querer meninas que já têm experiência, que já foram au pair, que já falem um pouco de francês. Tem família que não fala francês, então que é au pair que fale francês com a filha dele, com os filhos deles, por exemplo, para ajudar na escola. Então, se você já foi na França, você pode ajudar melhor do que eles. Cara, e pode vir. Tem muita menina que veio da Holanda, muita, muita mesmo. Eu conheci uma menina que ela tava no terceiro ano de au pair dela aqui. Ela foi pra Holanda, na Bélgica e pra cá. Tava fazendo tour da Europa, sabe? Cara, que da hora. Deixa eu ver. Durante o au pair é exigido estar na escola de idiomas. Tipo, tem alguém que fica vendo, tipo uma LCC, que fique olhando se você tá fazendo curso ou não, algo assim? Ah, não. Você tem que, se eu não me engano, na reunião do SNJ, faz tempo que eu fiz. Se eu não me engano, lá a gente tem que mostrar, levar o papel que nós fomos inscritas no curso. Mas eu tive, por exemplo, uma amiga que ela fez um semestre de curso intensivo em francês e no segundo ela não quis mais, ela se inscreveu numa faculdade online e ela começou a fazer um curso que ela estava pagando por fora, mas ela parou o curso de idiomas. Então, assim, não é obrigatório fazer o curso de idiomas durante um ano. Hum. Eu acho que, já que você veio até aqui, aproveita. Se a família tá pagando isso, não tá Realmente, porque pagando nada. de graça até colírio se tivesse pingando minha hora. Ainda mais idioma. Aprendo. Nossa, mas é verdade. Deixa eu ver. Qual nível do idioma é necessário? Nível básico. Rola muito rematch? Como acontece, já que não tem tantas famílias?
Rematch aqui é bem complicado, por isso eu sempre vou reforçar, escolha muito bem a sua família. Tem pouca oferta e o SNJ é bem chato para deixar você fazer rematch. Eles desencorajam muito a gente. Tipo, se você não tiver um motivo muito, muito, muito forte, eles não vão deixar você ir. Eu tentei fazer rematch no meu ano. Eu tentei, não, eu cogitei, porque minha família era muito ruim. Mas tinha muito pouca oferta, depois caiu toda uma questão de relacionamentos abusivos, que as pessoas que a família sempre faz você achar que você não vai conseguir nada melhor, etc, etc. E meu namorado me ajudou a passar por isso, mas assim, eu não consegui. Tinha pouca família procurando. Isso foi um dos motivos pelo quais eu desisti. E eu diria, se você quer fazer rematch, você encontra a primeira família pela qual você vai, e aí você faz o processo. Você avisa o SNJ. Que daí eles não tem como recusar. Então, olha, tipo, ó, não vou ficar aqui, não faz bem pra mim, já encontrei pra onde eu vou. Que aí você não dá dor de cabeça pra eles. Porque se for por eles, vai ser, tipo, só casos muito, muito, muito tensos, assim. E que vamos até você chegar no extremo, você já passou por muito problema psicológico pra chegar na situação extrema que eles exigem. Nesse Entendi. ponto, é tipo, nos Estados Unidos você tem uma LCC e tal, aqui a gente tem que ser mais independente. Caraca, é complicadíssimo. Ah, perguntaram sobre CNH. Não é necessário, vai depender da sua host family. Eu acho que ajuda muito, porque o país é pequeno, tem poucas pessoas significa pouco demanda de transporte, pouco transporte público. Então, para o seu tempo livre, isso pode ajudar, mas não tem. E assim, apesar de ter poucos, os ônibus aqui são muito bons. O problema são os horários mesmo, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, boa. Ah, tá, deixa eu ver. Tem mais uma. Tem alguma forma de ser au pair tendo filho? Eu não sei, se eu não me engano, não é permitido ser au pair quando quem tem filho, não sei se pode ser au pair. Então, assim, geralmente não, né? Em nenhum país, eu acho, porque eles consideram que você não vai conseguir ficar aquele ano longe do seu filho. E você não pode, obviamente, não pode trazer o filho para o intercâmbio. Então, enfim, é meio. Assim, quando eu olho nos requerimentos do Au Pair World, não fala nada sobre isso. Aí teria que ver o contrato mesmo. Mas pelo que eu sei, eu acho que. Eu lembro de ter lido alguma coisa, não sei nem se era para Luxemburgo, mas tem vários países que não pode ter sido nem casada e nem ter filho, geralmente não, né? E eu não Geralmente, conheço ninguém que tenha filho que seja aqui tendo filho. eu também não conheço. Deixa eu ver. Perguntaram como era a sua rotina no dia a dia com as crianças. Tipo, você ensinava algum idioma? Você só buscava e levava na escola? Tinha que cozinhar para eles? A minha rotina era uma rotina muito pesada, na verdade, eu fazia muito mais tempo do que eu tinha que fazer. Mas, então, basicamente, eu fazia tudo com as minhas kids, tipo, de acordar elas, ajudar a se vestir. Uma delas era pequena e não era independente como os seus. Então, a gente tinha que fazer toda a organização, preparar o lanche para a escola, levar para a escola. Às vezes, quando elas tinham que voltar para casa à tarde, fazer almoço, fazer a mais velha fazer lição de casa. Os pais desde o começo pediram que eu ensinasse inglês para eles, mas eu não fiz para as meninas, mas eu não fiz em aula, eu fiz só falando no dia a dia, porque eu não falava nada em francês, então eu também não tinha. Era assim, a gente se entende, a gente se entende. Então eu saí falando em inglês, elas entenderam e foi. Elas, quando terminou o ano, as duas falavam inglês. Mas e aí, mas eu fazia assim, tudo mesmo, assim, até de acordar até pôr elas na cama. Eu só não lavava a roupa delas, mas eu passava. A Alice, a Opera Alice lá, fez tudo. E, cara, era pesado, mas não é a maioria. Eu friso assim, tipo, eu acho sempre muito difícil falar da minha rotina porque era uma rotina muito ruim. Mas a maioria das meninas, elas acordam de manhã, levam as kids para a escola, tem geralmente o auxílio dos pais para preparar as kids, mas assim levam para a escola e buscam elas no final do dia para tipo dar banho, lanche ou janta e brincar um pouquinho e pronto. Caraca. E aí você recebia mais por trabalhar mais ou não? Não, eu caí no conto. É muito fácil fazer de trouxa, né? Aí a minha host family falou assim, Wendy, sempre que as meninas estão em férias, a gente vai te dar férias também. Porque assim, por contrato au pair não tem férias, né? A gente tem alguns dias livres durante o mês, mas não tem umas férias. No Então, Luxemburgo não tem? Porque na França você é obrigada a ter pelo menos 2 semanas no ano.
Não, a gente tem todo. Tem que ter um dia por semana off. E a cada 2 semanas a gente tem direito a mais um dia off. Então seria tipo, você trabalha um sábado sim, um sábado não. E todo domingo livre. Só que muitas meninas não trabalham no sábado. E quando as que têm férias da escola e as famílias vão viajar, elas, vamos combinar, eles não querem pagar mais uma viagem, tipo, mais hotel, mais. Então, assim, eles não vão te levar. E o bom senso é o quê? Eles vão te dar férias, vai curtir sua vida com seu intercâmbio. Como na França tem muitas férias aqui, a cada 8 semanas tem 1 ou 2 semanas de férias. Só que a minha host family me levou no papo, que ela falou assim, não, a gente te dá essa semana off, mas você trabalha mais. Conclusão, eu trabalhava 40 horas sem receber nada. Depois de algumas férias eu descobri que as minhas amigas todas tiravam férias sem fazer hora extra, porque é proibido, por lei, fazer isso. Então, se a host family falou assim, olha, você trabalha 40 horas, mas quando as crianças tiverem férias, você também vai ter, fuja. Aí você Fuja fala, ou não tem acontece. problema, eu vou nas férias também com vocês. Então me leva, vocês vão pra Tunísia, me leva. Pra Escócia eu vou, eu trabalho na Escócia. Não faço questão. Cara, bem isso. Deixa eu ver. Você morava, no caso, com a sua host family ou eles providenciaram um lugar só seu? Em Luxemburgo eu morava com a minha host. Nas duas casas, na verdade, eu morava com a minha host family. A diferença é que em Luxemburgo eu tinha um quarto bem pequenininho e na França, na fronteira, eu tinha o que é um pouco mais comum aqui em Luxemburgo, que é no sótão. Eu tinha o meu quarto e lá era. O sótão era o tamanho da casa inteira, então eu tinha um quarto de, sei lá, 80 metros quadrados, um quarto enorme. Então, é uma possibilidade. Aqui no Luxemburgo acontece. Muitas meninas têm quartões, assim, as casas são muito grandes aqui. É um dos países mais ricos do mundo, então, assim, as casas são muito grandes e geralmente a gente tem um quartinho de princesa, mas não é comum ao pair ter um lugar separado porque é muito caro para alugar. E aí, a host family vai ter a casa com quarto extra. Entendi, é legal. A sua host family era luxemburguesa ou expatriada? Ixi, não sei nem ler. Era expat, expatriado. Eles eram. A minha host family daqui era uma. Eles eram parisienses, mas a mãe era meio parisiense, meio argeliana. E o pai, ele nasceu em Paris, mas é de família portuguesa. Muito como aqui no Chile, essas famílias bagunçadas, assim. É o italiano com o espanhol, com não sei o quê, com descendência de blá 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 normal. Eu vi alguém comentando que tem bastante português, né, em Luxemburgo. Eu não lembro mais. Em torno de 16 a 20% da população é portuguesa. Caraca, Mas isso acaba sendo muito bom. verdade. Deixa eu ver, alguém perguntou como encontrar mais famílias. Tem alguma dica? Como assim, mais família? Porque provavelmente a pessoa tá procurando e não tá achando muitas opções em Luxemburgo. Não tenho segredo para isso. Eu realmente, Au Pair World, grupo no Facebook, grupo de Au Pair em Luxemburgo. É claro que agora, com o Covid, tá bagunçado. Eles estão dando preferência para quem já tá aqui na Europa ou para quem é da União Europeia. Cada dia a fronteira muda. Então, eu acho que agora realmente pode estar um pouquinho difícil, sendo realista, assim, já não é tão normal e agora. Mas eu tenho visto muitas meninas que estão embarcando do Brasil para cá. Eu acho que Sério? vieram umas 3 falar comigo recentemente, que chegaram agora em setembro e tal. Mas é isso, eu também não tenho segredo, assim, não tenho como tirar as famílias, infelizmente, eu não tenho como tirar elas do bolso. O seu, Eu queria que a todo sua mundo viesse, agonia. porque eu acho um país muito bom para ser au pair, mas Deixa eu ver quem mais tá falando aqui. Eu vi que alguém perguntou se você moraria em outro país. Se você pudesse, tipo, você se arrependeu de ter escolhido. Não, pera, travou aqui. Se eu me arrependi de ter escolhido Luxemburgo, se eu moraria em outro país, é isso? Eu travei, mas é isso. Se você teria escolhido outro país. Olha, eu nunca tinha vindo para a Europa. O Luxemburgo foi o meu primeiro país e eu não sei imaginar a vida em outro lugar. Eu fui para muito lugar lindo, assim, mas eu acho Luxemburgo muito perfeito. Tipo, é seguro, a qualidade de vida é muito boa, tudo. A gente paga muito imposto, é muito caro, mas assim, as ruas são perfeitas, o transporte é gratuito, o atendimento médico você vai ter grande parte reembolsada.
as questões sociais são muito maravilhosas. Então, tipo, é o lugar que eu queria morar, sabe? É o lugar que me encoraja, assim. Qualidade de vida, né? Perguntaram o melhor lugar que você já visitou em Luxemburgo. Cara, Luxemburgo é inteiro lindo. Preciso falar, tipo assim, a capital parece um conto de fadas, as pontes, é cheio de árvore, floresta pra todo lugar. Mas eu tenho dois queridinhos aqui, na verdade. Um é o Castelo de Vianden, é o castelo mais famoso aqui do país. Ele tem um trabalho de restauração incrível, então você tá ali toda medieval, ele meio castelo meio um pouco museu com os artigos. E a gente tem aqui o Vale dos Sete Castelos. Eu moro, inclusive, na Rua do Vale dos Sete Castelos, eu moro pertinho de um deles. Eu falei que tem dois castelos aqui, os dois estão nesse vale, que é um vale de 25 quilômetros com sete castelos, e são todos lindos. Um deles está abandonado, mas alguém já arrombou. Aí você dá uma entradinha assim, ó, e tá lá o castelo do jeito que ele era, um castelo. E eu acho que é um dos. São as duas coisas que eu mais amo aqui, que eu tenho que levar todos. Todo mundo que vem me visitar, eu tenho que mostrar. O Vianden e o Castelo de Sede Fontaine. Caramba, quero muito ir. Vem! Aqui do lado de casa, fica aqui, a gente vai. Já quero. Deixa eu ver, alguém perguntou quanto tempo demorou o seu processo todo, assim, desde que você decidiu sair do Brasil até você embarcar e chegar em Luxemburgo. Eu dei muita sorte, eu decidi, falei, chega! Em abril, começo de abril, sei lá, dia 7 de abril, não sei. Dia 29 de abril, eu encontrei minha família. Muito, muito rápido. Sério, dei muita sorte mesmo. Ou azar, porque né, deu no que deu. Mas, assim, eu vim para Luxemburgo e depois a minha vida se arranjou aqui. Então, eu considero que foi sorte. Só que para você começar o processo, quando você tem que fazer o atestado médico tem que ser feito no máximo 3 meses antes de você vir para Luxemburgo. Então, mesmo que eu tenha encontrado a família em abril, como eu só ia vir em setembro, eu não podia fazer o atestado médico antes. Então, eu fiquei meio de abril até setembro esperando esse processo. Mas assim, no que eu fui no médico, fiz o atestado, esses 3 meses foi apertadíssimos. A minha carta da imigração, que eu tive que mostrar no aeroporto, chegou no dia do meu embarque. Os meus Caramba, hosts escanearam, eu imprimi e apresentei a impressão, na verdade. Mas foram 3 meses. E aí, mais os 3 meses que você tem aqui para finalizar o processo e receber o visto mesmo, a cartinha. Cartão, né, no caso. entendi. Para quantos países você conseguiu viajar nos anos de au pair? Nos anos de au pair, eu fui para as divisas, lógico, fui muito para a Bélgica, muito, 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 muito. Até porque o meu namorado é belga, então eu acabei indo ainda mais. Fui muitíssimo para a França, eu fui até os Alpes, acho que eu já falei, eu adoro. Eu vejo suas histórias, até choro de saudade. Mas dá muito saudade mesmo, foi meu primeiro Natal, foi aí nos Alpes. Eu fui para a Alemanha, fui para a Holanda, para a Suíça, para a Itália, deixa eu ver. Eu fui para esses países. Mas dá pra fazer, porque eu tinha muito pouco tempo livre também, né? Mas assim, se você procurar, tem muita, 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 muita mesmo promoção barata para Londres. Na Itália eu fui para Veneza, mas tem muita promoção para Milão. Uhum. Tem passagem aérea também para Europa, para Portugal, Espanha. Eles inauguraram agora voo para Copenhague, na Dinamarca. Então, assim, tem muita opção. E Luxemburgo é pequeno, então, assim, em 4 horas a gente está em Paris, em 3 horas a gente está em Bruxelas, em 4 horas a gente está em Frankfurt, tudo muito rápido. De Aqui é ônibus. muito. É isso de ônibus, claro. E de avião, aí a gente vai ter 1 hora na Inglaterra, 1 hora em Milão. E, assim, como o salário aqui é alto, comparado com as outras au pairs, dá pra viajar muito. Cara, real. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Alguém perguntou se tem o que fazer ou se é mais pacato. Você falou no começo da live que tá de boa. É assim, tem os bares, você vai acabar indo para os mesmos bares, sendo bem honesta. No inverno, faz um frio de rachar e o inverno é longo e muitas coisas estão fechadas. Uhum. Então, assim, tem que saber balancear, mas aí também pode ser a hora de viajar, ou no meu caso,
Tipo, pra mim foi aprender a viver a estação. Então, assim, o inverno aqui é longo, tá escuro, e é uma estação que você vai ter que aprender a ler um livro, desenvolver um hobby dentro de casa. Eu comecei a fazer scrapbooking, comecei a fazer colar, cortar, e assim. Mas mesmo nas cidades grandes, assim, mesmo em Paris, quando eu fui lá de domingo, não tem tanta coisa aberta, na real. No frio ainda não tem muito Não, mesmo. e aí, exatamente aqui. Você não pode nem ir pro parque, porque a grama tá toda congelada, você não tem onde sentar, você fica com a bunda molhada. Uhum. Literalmente te caiu da bunda, tipo, você não vai sair no frio aqui. Mas assim, tem um pouquinho. Não é tipo assim, o país, o lugar de fato deve ser muito, muito bom ser au pair em Amsterdã, ser au pair em Paris. Eu nunca fui, não posso falar. Então é assim, não vai ser a mesma badalação. Não tem tudo isso de museu, tudo isso de coisa pra fazer. Tenho que fazer, mas não é pronto. Entendi. Você sabe qual é o lugar. Não, qual que é a pergunta? Salário mínimo do país em Luxemburgo? Luxemburgo tem dois salários mínimos. Para o salário mínimo de quem tem nível médio, uns 2.000 euros, 2.000 alguma coisa. E se você tem uma formação superior, é 2.500 mais ou menos. Ah, não é tão alto então, quanto eu pensei. Porque na Suíça acho que é 4.000 o mínimo. Então, tipo. É, mas lá é mais caro ainda que aqui, né? Uhum. Assim, aqui, tirando o aluguel que é muito caro, o salário mínimo daqui a gente vive muito bem. Aluguel aqui é realmente um absurdo e discute-se muito isso para melhorar essa questão. Mas o resto, não dá para reclamar. Hum. Bom, vamos ver uma última pergunta, porque senão eles vão derrubar a nossa live, Oh, porque não. o máximo é 1 hora. Deixa eu ver. Temos muitas perguntas. Alguém perguntou se você fez amizades enquanto fazia o au pair. Fiz. Eu fiz e eu dei muita sorte porque eu tinha duas amigas brasileiras, uma ficou, a outra foi embora. Daí eu tinha uma amiga dos Estados Unidos que ficou, uma amiga da Itália que ficou e uma amiga da Colômbia que ficou. Então, assim, as mais próximas de mim ficaram, aqui todas estão aqui ainda. E fora isso, eu fiz muita amizade mesmo. Eu tinha amiga da África do Sul. Porque aqui a gente tem um grupo no WhatsApp muito grande, todas as au pairs estão lá naquele grupo. Então, assim, sério, impossível não fazer amizades aqui. Você vai conhecer muita, muita au pair. O país é pequeno, então não interessa onde você mora, todo mundo vai pro mesmo lugar, lá pro centro. Pra capital, né? Eu sei. Pra capital e todo mundo vai se encontrar lá e tá todo mundo aberto. Ai, cara, é muito bom isso. Aqui também é assim, em vários grupos, em vários, enfim, você encontra brasileiro em tudo quanto é canto. É muito bom. Eu adoro. Eu prefiro fazer amizade com brasileiro. Eu gosto de variar. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar à sua experiência? Hum, olha, eu sou uma grande entusiasta de Luxemburgo e apesar de eu ter falado que a minha Fellowship Family foi muito ruim, isso assim, foi uma coisa muito particular. De resto, quando eu tava na França, na fronteira com os hosts de lá, a minha experiência foi incrível. Luxemburgo é um país, assim, muito, muito, muito diferente de tudo, porque ele é tão pequeno e ao mesmo tempo tão multicultural, tão rico nessa questão, sabe? É diferente de tudo que eu já vivi e que eu vejo em outros países. Então, é isso. Eu recomendo muito, muito, muito forte. Sempre vou estar disponível para ajudar todo mundo, porque de fato tem muito pouca informação e a gente perde os cabelos. Então, ninguém precisa passar por isso. Sempre estarei lá disponível para ajudar todo mundo e sigo morando aqui. Então, acho que vou ter muito tempo para ajudar muita gente, seja esse ano ou ano que vem. Maravilhosa. Muito obrigada pela participação aí, de se disponibilizar para passar tanta informação boa. Então, para quem perguntou, essa live vai ficar salva para vocês assistirem de novo. Então, enfim, consultarem, mas sigam o perfil da Wendy porque ela vai ajudar quem estiver no processo para Luxemburgo. Obrigada pelo convite. Ah, de nada, adorei. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.